Boa noite, queridos irmãos. É uma felicidade muito grande estar aqui. E recebemos agora um copinho de água, qual já vamos começar a molhar a nossa boquinha, não é? Eu agradeço sempre o convite desta casa, através do nosso presidente, o nosso irmão Euclides. E vejo sempre nesta aceitação mais uma oportunidade de poder estudar mais um pouquinho. A Luz Divina comemora, então, no mês de setembro, seus 61 anos de fundação e vem honrando, nesses anos todos, o seu compromisso, que é realmente o de acolher, esclarecer e consolar a todos. Então, sob o manto de Jesus, nosso mestre amado, de Maria, nossa mãe querida, e sob a proteção dos mentores desta casa, não é? Brogotá, Itajubá, Pai João, irmão Rubens. Então, nesta noite, nós faremos as reflexões que o tema que nos foi proposto, que é o dai de graça o que de graça recebestes. Este é um dos princípios, um dos principais mandamentos da mediunidade em todas as suas manifestações. E me senti agraciada, muito feliz por este tema, porque é uma frase do Evangelho, então nós podemos fazer as reflexões sobre ele. Somos todos espíritos, e já foi dito que todos nós temos mediunidade. Os nossos colegas, os palestrantes anteriores já especificaram bem essa situação. Então, todos temos mediunidade, não é? Em maior grau ou em menor grau, e dessa forma interagimos entre nós e com os espíritos, não é? Desencarnados, e eles conosco também. Eu acho que não vai dar certo esse ventinho. Todas as nossas faculdades, elas são dons que recebemos gratuitamente e devemos agradecer a Deus. Nós podemos notar que, assim como o sol nasce todos os dias, para os bons e para os maus, Deus, em sua infinita bondade, Ele concede aos bons e aos maus saúde, igualzinho para todos. Saúde, doença, riqueza, pobreza, alegrias, tristezas, né? E cada um desenvolve isto de acordo com o seu livre-arbítrio. Já foi dito aqui também que o desenvolvimento da mediunidade, ele não se processa na razão do desenvolvimento moral do médium, porque a faculdade é orgânica, não é? E isto independe da moral de cada um. O Espírito da Verdade disse a Allan Kardec: não penses que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou duas pessoas. Não, não, não. O objetivo é bem maior. Trata-se da humanidade. Então, não podemos esquecer o problema também da sintonia, né, que nós temos. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, e tanto quanto somos atraídos por eles. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem,
É indiscutível que cada um também só recebe aquilo de acordo com aquilo que dá, não é? Então, a espiritualidade nos diz que um médium é um instrumento que, como indivíduo, ele importa muito pouco. Quando os espíritos dão instruções de interesses, de um interesse geral a determinados médiuns, eles se utilizam daqueles que têm mais condições mediúnicas, as condições necessárias, né, que já se encontram praticamente no seu intelecto. E os espíritos vão encontrar mais facilidade para passar as informações. Então, vejamos assim, eu trouxe para comentar só um exemplo um pouquinho engraçado. A cena é muito engraçada e nos foi mostrada no filme Ghost, né? Já foi repetido inúmeras vezes na TV. E então a pretensa médium, né? A Oda Mai, representada pela atriz americana Whoopi Goldberg, ela finge, no início, ela finge a incorporação. Ela finge e ela está ciente que não é médium, que não é, mas ela finge por quê? Com o intuito de angariar dinheiro, de vender aquilo. Mas, e aliás, nós, espíritas, dizemos que incorporação, para nós falamos em psicofonia, não é? Mas, em determinado momento, essa atriz, que está representando, ela descobre as suas verdadeiras faculdades mediúnicas e, realmente, então, ela passa a auxiliar o San, né, que é o recém-espírito desencarnado, né, que ele queria elucidar o crime do qual ele foi visto. A gente assiste no filme algumas cenas hilariantes, né, da tentativa dela de fingir. Bom, mediunidade não basta por si só. Todo médium é falível, porém, a mediunidade com Jesus é aquela consciente, né, que nós temos dos nossos deveres. Então, é por isso que Jesus já nos recomendou: orai e vigiai. A mediunidade deve ser exercida com humildade, porque, como Jesus nos disse, o servo não é maior do que o Senhor. E na passagem evangélica de Mateus, no capítulo 20, a gente vai encontrar a descrição sobre essa situação. A mãe de Tiago e João, eram dois irmãos, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, ela não se envergonhou e pediu a Jesus, sem nenhuma humildade: dize, Jesus, a estes meus filhos que se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda, no reino dos céus. E Jesus lhe responde, ela lhe diz: olha, não sabeis o que estáis me pedindo. Podeis beber do cálice que eu estou preparado para beber? O cálice que Jesus se referia era uma figura de retórica. Ele se referia à paixão, os sofrimentos que ele iria passar. E Jesus continuou dizendo a ela, esclarecendo: sentar à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles a quem meu Pai assim preparou. Então, a missão do Cristo na Terra, ele não era distribuir recompensas aos homens, mas sofrer para salvá-los. Então, ele complementou: aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Então, pedir e querer receber são impulsos naturais da criatura. Porém, é obra divina conceder para aquele que merece. Então, Jesus deu o caminho: servir. Cabe-nos, então, ampliar os nossos valores espirituais. Quais são? De amor ao próximo, prática da caridade, exercitar a tolerância, o perdão, a paciência, sentir alegria
e ter esperança, esforçando-nos para que vibre em nossos corações a mediunidade do bem, que encerra todas as virtudes que Jesus veio nos lembrar. Então, se um médium já atingiu um ponto alto pelas faculdades mais ou menos aprimoradas que possui, é devedor da coletividade. Os médiuns são elos da grande corrente universal e a força que nos une é o amor. É importante que os médiuns atuais falem a linguagem da virtude. O principal dos médiuns resume-se realmente em duas palavras: fidelidade e vigilância. Se não formos fiéis à doutrina e não estivermos sempre vigilantes às ciladas das trevas, estaremos sempre sujeitos a seguir o caminho dos falsos profetas, os profetas que andaram pela terra e aqueles que estão na espiritualidade e na erraticidade. É como Jesus disse do Evangelho também de Mateus: são cegos conduzindo cegos. O Allan Kardec e a mediunidade que ele nos trouxe explicando é a obra dele, de Kardec, é a bússola em que podemos confiar. Ela é a pedra de toque que podemos usar para aferir a legitimidade ou não de as pedras aparentes, preciosas, que nos aparecem no caminho, né? E que os garimpeiros das novidades nos querem vender. Tenhamos cuidado, surgem muitas novidades que querem nos impor. Então, essa obra de Kardec repousa na experiência de Kardec e na sabedoria do Espírito da Verdade. Se não confiarmos nela, é melhor abandonarmos o espiritismo. Kardec dividiu a mediunidade para um efeito metodológico. Dividiu em duas grandes áreas bem diferenciadas: a mediunidade de efeitos inteligentes e a mediunidade de efeitos físicos. Mais adiante foi necessário um acréscimo, dividiu ainda em mediunidade generalizada e mediunato. Também este tipo mediunato concedido, para que a gente entenda, em casos de pura assistência ao próximo e ajuda à humanidade. E um exemplo de mediunato na história são aquelas meninas que auxiliaram Kardec, as meninas Baudin. A Júlia tinha 15 anos e a Caroline, 18. As auxiliaram Kardec em Paris. Eram médiuns de mediunato, psicografando para ele. Foi o que garantiu o êxito da missão de Kardec também. Então, surgiu mais tarde uma outra divisão mais explícita: mediunidade estática, que é uma mediunidade natural que todos possuem, e a mediunidade dinâmica, que é uma mediunidade ativa. Mas o próprio Kardec, ele não era um médium, porque a missão do Kardec era científica e não mediúnica. Cabia de estudar e pesquisar a mediunidade para desdobrar a cultura terrena, né? Revelando aos cientistas a face oculta da natureza, a realidade desconhecida do outro mundo, que eles, os cientistas, não percebiam e, quando percebiam, não aceitavam. Kardec pôde realizar o seu trabalho com firmeza, porque ele não quis ser mais do que um homem. Isto no dizer de René Descartes, que deu esse depoimento. Permanecendo Kardec com os pés no chão, examinando todas as manifestações espirituais com mais rigor e critério científico. Mas vamos, daqui por diante, então, encontrar Jesus. Vamos até Ele. Jesus com os seus apóstolos. E realmente entramos no tema.
dai de graça o que de graça recebestes, né? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26. E lá nós vamos encontrar: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. O texto original, então, que hoje é a tônica da nossa conversa, Kardec retirou do Evangelho de Mateus, está dentro do discurso apostólico. No Evangelho de Mateus tem 5 divisões, que é o discurso evangélico, onde constam as bem-aventuranças, no capítulo 5. Depois vem esse Evangelho apostólico, que é a missão dos 12 apóstolos. E temos também o discurso das parábolas, onde estão todas as parábolas descritas, as histórias singelas que Jesus contava para poder ensinar ao povo. E há o discurso sobre a igreja, onde lá vamos encontrar a pergunta: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus apresenta como modelo uma criança. E, finalmente, o discurso escatológico, né, que vai falar sobre a ruína de Jerusalém e o fim do mundo, ligado à escatologia. Vai falar dos princípios das dores, das tribulações e, finalmente, encerra com a morte de Jesus. Mas voltemos, então, à nossa temática de hoje, a missão dos 12. Então, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar toda sorte de males e enfermidades. E no Evangelho nomina todos os 12 apóstolos. Eram eles Simão Pedro, vamos sempre depois chamar de Pedro, o André, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, que também foi conhecido como Labeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então, o que significa isto? Significa que o evangelista Mateus, ele mostra Jesus em plena atividade a partir da pregação do reino dos céus, curando todo tipo de doenças. Ele apresenta: Jesus é o Salvador, é aquele que salva seu povo de toda sorte de males. É o Messias da palavra e da ação. Sua compaixão diante da situação das multidões, não é? Prepara a segunda parte, que é o chamado dos 12 apóstolos e seu envio em missão. Jesus, ele comove-se profundamente e é movido de compaixão e age em favor das multidões. Estas possuem uma dimensão social. As multidões não têm nome. Jesus vê nessas pessoas como um rebanho sem pastor, perdidas, sem rumo, em perigo, diante dos mercenários e dos inimigos de quem não poderão se defender sozinhas. Muitas vezes nos sentimos assim, perdidos e sozinhos. Passaram-se 2000 anos e ainda estamos em perigo. Mas, se aceitarmos Jesus, nosso mestre, nenhum mal poderá nos atingir. Porque foi Ele mesmo que nos disse: eu e o Pai somos um. Então, o convite para nós é fé inabalável em Deus Pai, fé inabalável nos desígnios de Deus. Então, Jesus compara a multidão com a messe. Essa palavra messe é uma palavra literária que ela significa tanto a ceifa dos grãos como uma colheita já do cereal maduro, pronto para ser colhido. Por que estamos dizendo isto? Porque a produção pode ser abundante, porém, se não há operários que façam a colheita, ela se perde, não é?
Então, essa imagem indica que é o tempo em que os apóstolos devem trabalhar, a messe do Senhor. Então, Deus quer servir-se dos homens, a fim de que a colheita seja levada ao celeiro. Deus tem necessidade dos homens. Jesus dá essa incumbência aos seus discípulos, aos 12. E Jesus enviou-os com a seguinte recomendação: não tomeis o caminho dos gentios. Gentios eram os outros povos que não os judeus. Nem entreis nas cidades dos samaritanos. Os samaritanos eram judeus, mas houve uma dissidência entre eles. Eles não eram aceitos pelos judeus ortodoxos. Dirigi-vos às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ovelhas perdidas da casa de Israel eram os hebreus, o antigo povo semita, como herdeiros da eleição por Deus e das promessas que Deus fez a Abraão, o pai Abraão. Então, os judeus deveriam ser os primeiros a receber o oferecimento da salvação messiânica. Então, por isso, Jesus reforça que eles devem procurar primeiro a eles. E Jesus envia os apóstolos em missão com o poder de realizar os sinais que ele próprio realizava, né? Com a incumbência de anunciar o reino dos céus, que estava próximo. A quem primeiro anunciar, senão primeiro aos judeus? Então, ele diz, dirigindo-se a elas, proclamai que o reino de Deus, o reino dos céus, está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes os dons, de graça dai. E eles vão. Mais adiante a gente vai ver que em Atos dos Apóstolos há o registro de que realmente os apóstolos cumpriram tudo isto após a partida de Jesus. Porém, enquanto Jesus esteve entre nós, a gente só vai encontrar no Evangelho de João, no capítulo 11, que consta realmente o relato da ressurreição de Lázaro, feita pelo mestre Galileu. Não encontrei o registro da volta destes 12. E quando Jesus diz de graça, é que os missionários devem trabalhar de graça. Eles foram beneficiados gratuitamente e, da mesma forma, devem generosamente doar. Não é? Tudo de graça. O reino dos céus não se compra. Não é uma casa de negócios, mas é gratuidade. E é dessa forma que o Pai age. É assim que Jesus trabalha. É dessa forma que devemos agir nós, cristãos, de todas as igrejas, herdeiros da palavra de Jesus. Jesus continuou, não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Não podiam levar nada. Tiveram que partir sozinhos com eles mesmos, com a roupinha do corpo. E o que quer dizer isto? Era o bom acolhimento. O forrasteiro era cuidado, alimentado e abrigado quando chegava a algum lugar. Seus pés eram lavados, água para beber, alimentos eram servidos e pernoites oferecidos. E Jesus continuou, quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno e permanecei ali, até vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa paz.
Mas se alguém não vos recebe e não dá ouvidos às vossas palavras, saí daquela casa e sacudi o pó dos vossos pés. A saudação oriental, isto era uma saudação oriental, consistia em, chegando à casa de alguém, desejar a paz. Esse desejo diz que ele tinha que ser concebido como uma coisa bem concreta, que não podia ficar infrutífera. Então, é por isso que, caso não pudesse se realizar, volta a paz àquele que a desejou, que a pronunciou. E é uma expressão de origem judaica também, sacudi o pó dos vossos pés. Porque a informação é que o pó de qualquer região que não fosse a Terra Santa era tido como impuro. E Jesus continuou, em verdade vos digo, no dia do julgamento haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Então, Jesus, eu vos envio como ovelha entre lobos. Ele envia os seus 12 apóstolos já com a figura dele próprio, o Cordeiro Divino, entre lobos. E aí, nesse caso, Jesus, e Sodoma e Gomorra, todos estão lembrados, está no Antigo Testamento, são cidades que foram destruídas, porque reinava corrupção, crime, uma devastação em grande, liberdade sexual imensa. As pessoas boas tinham que ficar trancadas dentro de casa. Mas Deus olha para aquilo e manda os seus anjos e há a destruição das duas cidades. Por isso que Jesus diz que haverá rigor muito maior do que Sodoma e Gomorra. Então, Jesus ele demonstra que toda aquisição de conhecimentos acarreta aumento de responsabilidade. Deus ama os humildes e abate os orgulhosos. Por isso é que Jesus que nos recomenda que sejamos simples, sem malícia, como as pombas, porque elas simbolizam a humildade. A humildade que devemos nos revestir, né, no desempenho da mediunidade e do nosso aperfeiçoamento espiritual. Entretanto, Jesus quer que tenhamos a prudência das serpentes. Quer dizer, ele nos adverte que devemos exercer contínua e enérgica vigilância sobre nós próprios, né? A fim de que as tentações do mundo, quais lobos vorazes, não inutilizem esta nossa encarnação. No trabalho espiritual, essa advertência de Jesus é profunda. O trabalhador do Evangelho viverá sempre assediado pelas forças das trevas, que tentarão desviá-lo da tarefa. Então, os médiuns, sobretudo, os pregadores da palavra divina, terão que lutar para se manterem íntegros, né? Praticando o que pregam. Pois tanto encarnados como desencarnados, movidos por sentimentos inferiores, tudo farão para anular os seus esforços. Então, os trabalhadores do Evangelho, somente, mesmo sendo tão tentados, tão perseguidos, esses trabalhadores do Evangelho somente poderão revidar com as armas do bem, do amor, do pacifismo, da tolerância e da piedade, jamais recorrendo à violência. E agir como ovelhas, como Jesus, cheios de prudência, né? Convivendo no meio de lobos. Além dos 12 discípulos, a que chamou apóstolos, Jesus enviou mais 72 discípulos e mandou-os todos trabalhar na messe. Então, a messe entendida como o campo para ser ceifado, já a colheita do plantio, recolhendo nos celeiros. Então, os 72 discípulos iriam trabalhar na messe já
pronta, na colheita pronta. Eles não iam fazer a colheita entre os pagãos, entre os gentios, onde ninguém havia semeado. A colheita tinha que ser feita entre os judeus, onde já havia sido semeado, preparado a vinda, já tinha sido preparado a vinda do Messias. E aos outros povos, então aos gentios, depois Jesus incumbirá o apóstolo Paulo de Tarso para a semeadura, né? Então a colheita se faz entre os judeus. E foi então nitidamente recolhendo entre os judeus que Jesus escolheu os seus apóstolos. Como espigas, eles já estavam maduras, né? Porque já os profetas anteriores já haviam semeado entre eles. Os profetas anteriores, que no Antigo Testamento, nós começamos com Abraão, que é o pai, o filho Isaque, Jacó, Moisés e todos os profetas. A primeira aliança que Deus fez com Abraão caducou com a vinda de Jesus. Jesus se constituiu na segunda e definitiva aliança com todos aqueles que aceitaram os ensinamentos de amor e ternura trazidos pelo Mestre Nazareno. Que ele se tornou o nosso pedagogo, a nossa orientação. Então, Jesus não quer mais se separar de nós. Porque nós temos um testemunho no Evangelho de João, no capítulo 17, quando ele faz um pedido ao Pai. Ele já estava quase de partida do mundo e ele pede: Pai, antes aqueles que me deste, quero que onde eu estou, também eles estejam comigo. Porque me amastes antes da fundação desse mundo. É a prova de que ele, antes de vir a nós, Jesus já era no nível de espírito angélico. Foi um esforço tremendo do Pai nos enviando esse Filho dileto para nos ensinar o amor. Então, a pergunta fica, né? Quando Jesus nos chama para uma missão, nós estaremos atentos às suas recomendações? Dai de graça o que de graça recebestes. É um convite para seguirmos o exemplo de Jesus. Uma convocação para irmos ver a situação das pessoas. Sentir compaixão pelas multidões abandonadas. Né? Um apelo para sair em missão. Auxiliar os mais necessitados. Anunciar o reino dos céus. E, finalmente, é um convite à doação gratuita da vida a serviço do projeto de Deus. O apóstolo Paulo também, ele vai ensinar mais tarde, em uma de suas cartas. Ele diz que Deus ama a quem dá com alegria. Devemos dar, mas com alegria. E isso ele vai escrever aos Coríntios, né? Na segunda carta. Lá ele tem 2 discípulos, e quando ele escreve essa carta é para pedir doações, arrecadação. E ele tem o discípulo Tito e Timóteo lá, e para arrecadar, porque eles pretendiam levar essas arrecadações para Jerusalém, para a Casa do Caminho, para auxiliar os pobres, os miseráveis. Então, Jesus continua explicando aos discípulos toda sorte de perseguições que eles sofrerão. Ele não pintou nenhum quadro bonito, ele diz tudo que eles vão sofrer e que sofreremos também. E ele orienta a todos eles e conclui o discurso apostólico. Nessa instrução que ele fala de toda a perseguição, eu estive lendo, ia repassar e achei melhor não. São 24 versículos, há coisas boas e nós temos que nos preparar para isto. Então, ser digno de Jesus, portanto, é saber superar todos os obstáculos que se nos apresentarem. Superar todos os obstáculos contra o nosso desejo de espiritualização.
é indispensável uma grande dose de boa vontade, muita fé em Deus, muita oração, a fim de que esses obstáculos sejam removidos, né? Não pela violência, mas pelo entendimento mútuo e pelo amor que todas as criaturas se devem umas às outras. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele complementa explicando ainda, reforçando que os discípulos não podiam transformar o dom recebido em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. E assim até hoje, não é? Temos que repassar o dom da graça, que temos em abundância, para o auxílio daqueles que vêm até nós em sofrimento, né? Eles vêm até nós em sofrimento, em confiança, nos relatando seus problemas, pedindo orientação e socorro. E ainda é pedido que não façam que as vossas preces sejam pagas, é pedido. Não façam como os escribas naquele tempo, que a pretexto de longas preces devoravam as casas das viúvas. Os escribas, os religiosos, se apossavam das fortunas das viúvas, a pretexto de fazerem preces pagas. Então, lembrar que a prece é um ato de caridade. Não somos assalariados. Deus não mede suas forças pelo número das palavras. Uma palavra com Deus é suficiente. Todas as demais que a gente disser, falar muito, serão inúteis. Em algum momento a gente poderá, de aflição, somente poderá dizer: meu Deus, eu estou aqui, socorre-me. E Ele estará nos ouvindo. Deus não vende seus benefícios, mas os concede pela sua misericórdia. Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça. Os espíritas dizem, né, em todas as reuniões, no final nós dizemos: vamos vibrar por todos que estão em sofrimento. Então, neste momento das vibrações, todos vibram e oram pelas pessoas que muitas vezes nem conhecem, não conhecemos. Vibramos pelo planeta, vibramos pelo nosso país, pelos homens que o compõem, governantes e governados. Então, todos que estão vibrando estão doando o que há de melhor em seu coração, né? Pedindo a Deus por todos, indistintamente. Estamos pedindo por maus e bons. Jesus também condenou o tráfico das coisas santas, né? Em outra ocasião, a gente vai encontrar Jesus e os discípulos, quando eles chegaram em Jerusalém, e Jesus entra no templo e vê o comércio que ali havia se estabelecido, vendendo e comprando, fazendo câmbio, e começou a derrubar as mesas, né, dos banqueiros e daqueles que vendiam as pombas. Jesus condenou esse tráfico. Então, Deus não vende suas bênçãos, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. E Jesus diz a todos, naquela ocasião, naquele momento ele disse: está escrito que a minha casa será chamada casa de oração, e vós fizeram dela um covil de ladrões. Então, com essa atitude, ele despertou ainda mais, naquela ocasião, nos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, a vontade de prender Jesus. Porque eles viram que o povo admirava, né? Admirava a doutrina de Jesus. E os religiosos tinham medo dele. Os apóstolos também tinham mediunidade, evidente. Os médiuns recebem igualmente de Deus um dom gratuito, o de serem intérprete dos espíritos para instruírem os homens, ensinar o caminho do bem e levá-los à fé. E não para venderem palavras que não lhe pertencem.
Esse dom é também um compromisso de levar adiante o auxílio a todos que necessitam dentro das suas possibilidades. Deus deseja que a luz do conhecimento atinja a todos. Perante Ele não há ricos e nem pobres. São seus filhos todos iguais, embora com as suas desigualdades terrenas. Todos os homens tendem ao mesmo fim. Todos os homens tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis e criou todos os espíritos iguais. Mas por que essa desigualdade? Porque cada um viveu mais tempo ou menos tempo, e por conseguinte realizou mais coisas ou menos coisas. Teve mais aquisições ou menos aquisições. Então, a diferença está no grau de experiência de cada um e na vontade, né? A vontade é o livre-arbítrio de cada um, de se melhorar ou não. Então, existem sim e tem que existir as desigualdades no mundo. Desigualdades de aptidões, desigualdades sociais, desigualdades das riquezas, e elas são necessárias, porque cada espírito se encontra em um grau de evolução. Qual é a atitude dos espíritos em relação? Os bons espíritos, diante da prática da mediunidade, os bons espíritos afastam-se diante de interesses egoístas. Os espíritos superiores não estão à disposição do primeiro que os convocar, quanto mais se referindo a dinheiro. Podemos obter manifestações desse teor com os espíritos mais levianos, mentirosos, espertos, e existem estes do lado de lá, que eles respondem às nossas perguntas sem se preocupar com a verdade. Então, para obter uma comunicação séria e boa dos bons espíritos, é necessário ter humildade, né? Devotamento, abnegação, desinteresse. Então, a mediunidade séria não poderá jamais ser uma profissão. Ela não é uma arte nem uma habilidade. Por isso, ela também não pode ser profissionalizada. Todos os avisos que encontramos por aí, acenando com as facilidades, ou mesmo em programas de TV, colocam os médiuns, esse tipo de médium, numa posição de ledores da sorte. Porque a mediunidade séria, adquirida pelo estudo e pelo trabalho, ela se torna uma verdadeira propriedade. Qual a responsabilidade do médium quanto à sua mediunidade? A responsabilidade do médium é algo que se traduz em sua conduta. O homem reflete o médium e o médium deve refletir o homem. O médium ele precisa utilizar da recomendação dada pelos amigos espirituais, em que deve se disciplinar, praticar a mediunidade com regularidade, com respeito ao próximo, com dignidade e estudar. O estudo é a segurança do médium. Ela não deve ser confundida, pois o médium não é somente um conselheiro, né? E não cabe ao médium adivinhar nada. Ele é simplesmente um instrumento que deve estar à disposição dos espíritos superiores para atender as pessoas da melhor forma. Se o médium é evangelizado, disciplinado, se realmente procura preparar o seu psiquismo no estudo, se é frequentador assíduo na casa espírita, se ele atende indistintamente, não se importando com críticas,
mantendo-se equilibrado no trabalho, os benfeitores espirituais se acercam dele e fazem com que a mediunidade seja prazerosa, né, segundo o seu esforço. Então, esses são os pontos fundamentais da mediunidade: dedicação e esforço. E as alegrias, embora difíceis, são muitas. A alegria do médium é trabalhar, não é? É poder servir aos bons espíritos. E finalizando para vocês, eu agradeço muito a atenção, finalizando dizendo que a mediunidade, ela é uma tarefa solitária. Ela exige sacrifício. O médium trabalha para Jesus. Por isto, o pedido de hoje: dai de graça o que de graça recebestes. Então, desejo a vocês uma boa continuidade na reunião. Fiquem com Jesus, com essa imagem dele, esperando que ele vos envolva com seus braços amorosos, repletos de luz, e tenham uma boa semana e continuemos a participar das nossas palestras, que serão sempre muito elucidativas e farão sempre bem ao nosso espírito. Muito obrigada a todos.